Bom, amados, o nosso tema de hoje vai ser sobre a lei mosaica. Todo tempo nós falamos, debatemos e questionamos, porque a palavra de Deus foi feita para ser questionada e debatida, né? Então, a partir do momento que nós ficamos somente como espectadores e ouvintes, nós não vamos ter um conhecimento real da palavra, verdadeiro. Certo, amado? Então eu costumo dizer que nós temos que ser praticante da palavra e leitor da palavra. Nós temos que ler. Então, sobre o versículo mais comentado, que você, em qualquer denominação que você vai ver o Malaquias 3, 8, 9 e 10. Por que ele é o mais comentado? Porque ele serve de suporte para o sistema religioso, né? Para poder ter como pedir as ofertas, os dízimos, né? Ele é usado como suporte. Mas também, amados, tem um porém. No Malaquias 1:14 e no 2:17 e no 4:4, se você for ler, você vai entender totalmente diferente, né? A questão é que nós não ousamos de ler a palavra. Ficamos acostumados ali a só ouvir e como espectador. Eu passei por esse processo aí, por um tempinho aí, um período que eu percorri as denominações, né? Andei frequentando várias denominações e lá eu percebi que quando você chega a um direcionamento de uma denominação, que na realidade é um templocentrismo, né? Ide e vinde ao templocentrismo. A gente o fiel sai da sua casa, coloca a Bíblia embaixo do braço e chega lá, vai só ouvir, né? Ouvir o que estão falando, o que estão sendo passado a você. Então, nós sabemos que Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. E tem outra passagem também, em Lucas 16:16, que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Como também em Efésios 2:15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Então, amado, eu vou dar aqui uma entrada agora para falar um pouco da lei. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram pelo Salvador. A lei de Moisés, representada por Barrabás, mesmo sabendo da graça, o povo preferiu a lei. Então, o que era a lei de Moisés? Escrita por Moisés, posta ao lado da Arca da Aliança, é uma lei cerimonial, abolida por Cristo na cruz, é carnal, ordenada por causa do pecado, é uma lei condenatória, um jugo pesado, é imperfeita. Então, amado, e como eu acabei de falar logo no início, certo? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4 e Efésios 2:15. Só para deixar na sua mente, amados, para você ter uma ideia, para ter uma noção do que eu estou falando. Entendeu? A graça preparava a única lei: amai uns aos outros assim como vos amei. João 13:34 e 35. Então, amado, o sistema religioso é baseado no Velho Testamento. Os que estão debaixo da lei hoje adoram jogar pessoas na água e fazer campanhas sem fim, gostam de subir em montes e agonizar até de manhã, gostam de 40 dias de jejum santo, de passar pelo túnel dos 70, de roupas ungidas, de frequentar as 100 semanas da família, de sacrificar as pessoas até elas caírem exaustas. Certo, amado? Então todos estão todos debaixo da lei. E a lei não foi feita para o justo. Isso não muda a vida de ninguém. Milhares de pessoas oferecem dons e sacrifícios que quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço,
consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção, leia Hebreus 9, 9, 10 e tire a sua conclusão. Hebreus 9, 9, 10. Estão ainda debaixo de leis, enquanto assim permanecem, não verão a graça de Deus, pois continuam dentro do velho tabernáculo. É isso que diz Hebreu: o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Hebreus 9:8. Repetindo, Hebreus 9:8. Tem muita coisa fora do lugar. Lucas 10:26. Certo, amado? Tá muita coisa aí que existe muita coisa fora do lugar, de fato. O cristianismo quase todo debaixo da lei. É quase todo debaixo da lei. Certo, amado? Então, amado, eu vou dar aqui abrir aqui um espaço também para passar a vocês, para vocês mesmos fazerem uma reflexão sobre um texto muito bem comentado de Valdemar Butz, né? Sobre o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é composto de leis cíveis e de inspiração divina. A proibição de Moisés refere-se tão somente às práticas de adivinhação e prognatismo, incluindo o interrogatório dos mortos com essa finalidade. Porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, ó Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deuteronômio 18:14. O que não é, em hipótese alguma, prática da doutrina espírita. Todas as práticas descritas no texto não são e nunca foram e jamais serão práticas espíritas, sendo certo que a própria doutrina espírita as abomina. Parabéns para Moisés. Agora eu vou aqui abrir aspa e fechar aspa para colocar o seguinte: tudo que Deus falava para Moisés e Arão, eles transformavam em lei, né? Tem esse detalhe, porém, fechando aspas. A proibição mosaica tinha razão de ser, pois ele queria evitar as práticas levadas a efeito pela população das terras para quais seu povo ia adentrar. Condenava as práticas mediúnicas, entre outras, porque não tinham um objetivo útil, proveitoso e edificante, pois se tratavam de comunicações fúteis e levianas, atendidas por espíritos imperfeitos, levianos, etc. E somente para o povo dele, Moisés era o legislador hebreu. E essas proibições não tinham caráter divino, mas sim como uma lei civil. As comunicações não são fáceis de se obter. As comunicações seriam provindas de espíritos elevados. Não são feitas para fins espetaculosos e para satisfação de curiosidade, mas sempre um objetivo útil e necessário. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. 1 Samuel 9:9. Nos tempos de Moisés, era de praxe dizer consultar a Deus quando se comunicavam com espíritos, pois não compreendiam o assunto e tudo que vinha do plano espiritual era tido como vindo de Deus. As expressões profeta, vidente, tinham o mesmo significado, cada uma a seu tempo. Odiernamente, os videntes e profetas daqueles tempos são os que designamos de médiuns. Só muda a nomenclatura, mas a finalidade é a mesma. Na verdade,
A proibição da evocação dos mortos feita por Moisés é prova que os espíritos poderiam se comunicar, pois como proibir algo que não existe? E esta proibição aconteceu para exibir os abusos. Se hoje há abuso, imaginemos naquela época, em números, Moisés recebeu queixas de Josué, que dizia haver 2 homens profetizando, usando a mediunidade nos arredores de Israel. Era Eldade e Medade. Certo, amado? Moisés quis saber o que ambos faziam e ele foi informado que estavam curando, orientando, ajudando, etc. Então Moisés disse: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, médium, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então, o problema com Moisés não era com profetismo e mediunidade, e sim com o mau profetismo. A exploração do profetismo nos espíritas, evocamos os mortos quando há uma intenção útil, como fez Allan Kardec, e quando eles desencarnados querem e podem se comunicar, são eles que nos evocam. Aliás, não só nós espíritas, mas todos aqueles que com sensibilidade mediúnica ostensiva, já que a mediunidade não foi inventada pelos espíritas e nem é de nossa propriedade. Na Bíblia, por exemplo, há várias comunicações mediúnicas e o espírito nem existia. Um exemplo é o rei Saul, buscando uma médium para aconselhar-se com Samuel, que já estava morto. Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 28, versos de 8 a 15. Certo, amado? O rei Saul proibiu a evocação de mortos, mas ele mesmo a transgrediu. Jesus evocou os espíritos do próprio Moisés e de Elias no Monte Tabor. E apareceu-lhes Elias com Moisés, falavam com Jesus. Marcos 9:4. Será que Moisés deu um puxão de orelha em Jesus, dizendo: você transgrediu a minha lei? Claro que não, amado. Como é que Moisés iria fazer uma coisa dessa? Claro que não. Amados, não creis todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Confira lá, meu irmão. 1 João 4:1. Esse texto demonstra de maneira cristalina e irretorquível que as comunicações com o plano espiritual efetivamente existem, além de advertir sobre o teor das comunicações, pois existem espíritos bons e maus, perfeitos e imperfeitos, pois a necessidade de discernir quais são as comunicações boas, sérias, das frívolas, enganadoras e fúteis, como podemos crer ou não a todo espírito, se não existissem comunicações para tal, é necessária a possibilidade de comunicação com eles. Só podemos saber de fato se os espíritos que vêm a nós são de Deus, ou pela linguagem, pelas vibrações, padrão energético, ou pela maneira como expõe o tema. Comunicações grosseiras são as que contêm expressões que ferem o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa classe, ainda manchados por todas as impurezas da matéria, em nada diferindo das que poderiam ser dadas por homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade, porque são segundo o caráter dos espíritos triviais, ignóbeis, obscenos, insolentes, arrogantes, malévolas e até mesmo ímpias. Comunicações frívolas são as que procedem dos espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros que maus e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Comunicações sérias são poderosas, sérias, relevantes, quando o assunto é elevado, quanto
a forma toda comunicação que é isenta de frivolidade e de grosseira objetiva, um fim útil, ainda que de caráter particular. É por esse simples fato, uma comunicação séria, comunicações instrutivas são comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer dado pelo Espírito sobre a ciência, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Pode-se dizer que o padrão energético de cada espírito é o seu cartão de visita consciencial. Compete ao médium saber avaliar se o cartão é válido ou não. A proibição foi de Moisés e não de Deus, pois como Deus, sendo a perfeição absoluta, poderia ter errado ao criar as comunicações e depois proibi-las, reconhecendo assim falhas? Está escrito que tudo que Deus faz dura para sempre e que ele não muda e nem há sombras de variação nele. Portanto, a informação de que Deus proibiu a comunicação mediúnica. Moisés era um legislador dos hebreus e, como tal, tinha suas leis, e uma dessas era a proibição constante no Velho Testamento, que não era uma lei geral, mas somente para seu povo, para impedir as práticas que o de outras terras já faziam. Você segue todas as leis do Antigo Testamento? Por exemplo, em Deuteronômio 22 diz para apedrejar até a morte os adúlteros. Em Levítico 20:13 proíbe o homossexualismo e a pena para quem desobedecer é a morte. Em Deuteronômio 21:18-21 diz: os filhos desobedientes e rebeldes que não ouçam seus pais e se comprometam num vício serão apedrejados até a morte. Quem segue estas leis? Se seguíssemos, seríamos apedrejados ou seríamos apedrejados, não é? É muito e muitos outros absurdos existentes no Velho Testamento, que, diga-se de passagem, foi abolido por Jesus Cristo, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu que está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. 2 Coríntios 3,14. Meu amado, eu lhe aconselho, leia toda essa página, 2 Coríntios 3:1-18, para você ter um entendimento linear. Portanto, todas as ordenações de Moisés igualmente foram abolidas por se tratarem de leis cíveis. Só os 10 mandamentos são de inspiração divina, mas que também foram substituídos por uma única lei: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, mandamento do Salvador. Foi o único deixado por ele. Certo, amado? Obrigado, espero ter ajudado em alguma coisa. Até o próximo vídeo.